Vamos abrir a palavra em 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículos 16 em diante, alguns versículos. Glória a Deus. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vamos ler todos juntos o versículo 17? Vamos lá? 1, 2, 3. Porque nós... Amém. Santo Espírito, eis tua palavra, glorifica o nome de Jesus, o Deus vivo e todo-poderoso. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Bem, vamos abordar em especial a palavra comunhão. O que se entende por comunhão? Comunhão é participar de algo. Comunhão é ter algo em comum. Isso é comunhão. Então veja bem que, para compreendermos a palavra comunhão, temos que compreender bem a palavra igreja. O que é igreja? Paulo define em 1 Coríntios 12, 27, que a igreja é o corpo de... Isso. A igreja é o corpo de Cristo, da qual nós somos membros desse corpo. Veja bem. Então, a palavra igreja vem do grego, eclésia, e tem o significado de igreja, de assembleia ou de congregação. Ou seja, a assembleia dos salvos ou a congregação dos salvos. É a mesma origem etimológica. Tem o mesmo significado. Então é interessante compreendermos primeiramente, para falarmos de comunhão, a igreja. Nós somos o quê? Membros do corpo de Cristo. Pedacinhos do corpo de Cristo. Não é? Então o corpo precisa dos seus membros. Assim como nós precisamos dos nossos membros. Nós precisamos do olho, do nariz, da boca, da orelha. Precisamos das mãos, dos braços, das pernas. Precisamos de todo o nosso corpo para sermos corpos. E temos que ser um corpo que sadio. Lançado essas premissas, digamos que igreja é criação de Deus, a qual só veio a ser revelada neotestamentariamente, ou Novo Testamento. Até os anjos indagaram o mistério de Deus, igreja. Igreja não era conhecida no Antigo Testamento, apesar de haver assembleia, apesar de haver congregação, mas eclésia como corpo, aonde habita a pessoa do Espírito de Deus, só veio a ser conhecida no Novo Testamento. É uma criação divina, é um corpo, é um organismo vivo. Veja, igreja não se confunde com prédio. O prédio é templo, no qual a igreja adentra e a igreja glorifica a Deus. Veja bem, o templo abriga o corpo, que é a igreja. Então nós costumamos chamar o templo de igreja, para identificar o lugar na qual a igreja, organismo vivo, corpo de Cristo, se reúne. Mas ela é templo. Templo na qual abriga o corpo. E o corpo somos quem? Somos quem? Isto. Então, quando nós ouvimos o Evangelho traz uma boa nova. Qual boa nova? De salvação, que Cristo morreu por nós e que nós fomos perdoados por Ele. Quando cremos nele, somos salvos. E Ele nos coloca onde?
no corpo. Onde se encontra isso? Em 1 Coríntios 12, 13, se não me falha a memória, diz que todos fomos batizados num só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos e quer livres. E Deus constituiu para a igreja ministros com ofício apostólico, pastoral, evangelístico, doutor ou mestre ou ensinador da palavra, tendo em vista o quê? O aperfeiçoamento do quê? Do corpo, que é dele. Então Deus deu à igreja. Onde está isso? Efésios 4, verso 11. Ali diz que Deus deu uns para apóstolos. Apóstolos, eu creio assim. Embora eu veja entendimentos diferentes, que só existiram, excluindo Judas e colocando Paulo, 12 apóstolos, só. E que os apóstolos foram os que conviveram com Jesus, viram Jesus durante os 3 anos e meio de ministério, e foram testemunhas da sua o quê? Ressurreição, veja. Paulo, como não conviveu os 3 anos e meio, teve uma parte com Jesus, que se manifestou a Paulo durante 3 anos e meio, conforme diz ele na carta aos Gálatas, capítulo 1, e recebeu do Senhor, o quê? O que o Senhor havia dado aos outros demais apóstolos. Compreenderam? E foi testemunha do Cristo ressurreto, quando, como Saulo de Tarso, ele entrou em Damasco e teve uma visão de Cristo ressurreto e caiu do cavalo. Então, ele está inserido entre os apóstolos, embora ele próprio diga, eu sou um apóstolo abortivo, quer dizer, eu vim depois, porém, ele é um apóstolo, o qual se tornou apóstolo dos... Isso, vocês concordam com a irmã? Ele é o apóstolo dos gentios, porque ele esgotou os confrontos com os doutores da lei, porque ele foi formado aos pés de Gamaliel, ele se tornou doutor da lei, foi ele que aprovou a morte de Estevão em Atos 7, e porém ele era doutor da lei, e como intérprete da lei, foi duro para ele recalcitrar contra os aguilhões, mas quando ele viu Jesus, ele entendeu que o Senhor que ele pregava do Antigo Testamento, monoteísmo puro, era Jesus. Jesus é Adonai, Jesus é Quírios, Jesus é o Senhor, glória a Deus, e ele nunca foi infiel à sua visão. Veja que coisa tremenda. Muito bem, então apóstolos. Então os apóstolos lançaram o fundamento da igreja. As doutrinas são doutrinas apostólicas, doutrinas bíblicas, doutrinas que fundamentam a nossa fé. O senhorio de Jesus Cristo, o batismo em nome de Jesus Cristo, o arrependimento de pecados, a salvação pela graça de Deus, a vida cristã, a ética cristã, segundo a nova lei dada por Jesus. A nova lei, amarás a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo, e nisto se condensa toda a lei e todos os profetas, e ele teve autoridade de mudar a lei, em Hebreus 7:12, porque mudando o sacerdote se muda a lei, e ele não deixou apedrejar a mulher, ele teve condição de perdoar nossos pecados, e se fazer pecados por nós. A doutrina da sua volta, todas as doutrinas bíblicas, incluindo a sua volta, que está muito próxima. Enfim, existem
doutrinas de imposição das mãos, existe todas as doutrinas bíblicas, estão fechadas nas 14 epístolas de Paulo, combinado com a ética cristã e o ensino que Jesus deu nos evangelhos sinóticos e no evangelho que revelou que Ele é o Deus vivo e todo-poderoso, o evangelho de João. Muito bem, por que estou dizendo isso? Hoje, quem restou da igreja? Restou da igreja os pastores, os evangelistas, os mestres, mas para mim, minha interpretação, com respeito aos que não assim entendem, não há mais apóstolos. Porque os apóstolos terminaram o seu trabalho com o fundamento da igreja. E o último foi o apóstolo João, que teve o livro da revelação, o livro do Apocalipse, conforme a palavra de Deus diz. O que não é igreja? O que não é igreja espiritual é a instituição humana, o registro no cartório, o CNPJ, a constituição jurídica da igreja, apenas são formalidades exigidas na terra, mas a igreja é um organismo vivo, é o corpo de Cristo, e o que a igreja deve fazer? Se manter unida, ter reuniões conjuntamente. Por que conjuntamente? Porque Atos dos Apóstolos, depois do dia de Pentecostes, eles estavam juntos, participavam juntos da comunhão, do partir do pão, das orações, e eles eram edificados na doutrina dos apóstolos, glória a Deus, eles estavam juntos. Quando nós olhamos o exemplo de Jesus sobre a igreja, ele veio e começou a chamar pescadores para vir após ele, e esses pescadores, no número inicial de 12, que são constituídos 12 apóstolos, os demais são discípulos de Cristo, tão somente sem o título de apóstolo, e ensinava a eles a nova doutrina, a doutrina do reino de Deus. Então, Jesus sempre esteve junto com seus discípulos. A igreja primitiva estava sempre junta, orando, louvando, adorando. Veja bem, uma das finalidades da igreja é vinde a quem? A Jesus, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e tereis descanso para as vossas almas. O chamado de Jesus é vinde a quem? A Ele, porque Ele é o que preparou e continua preparando, através de Efésios 4:11, daqueles que Ele constituiu ministros na sua igreja, para ensinarem a ser cristãos, para aprenderem a viver como cristão, para aprenderem a ser cristãos na vida, e não só na palavra, mas na vida, aleluia. Quando eu olho na Bíblia, eu vejo o salmista dizendo: fiquei feliz quando me disseram, vamos à casa do Senhor, aleluia. Então, um neomovimento, um novo movimento que surge nos dias atuais, Cristo sim, igreja não, tem que ser rejeitado. Deve ser rejeitado. Infelizmente, muitos servos de Deus dizem, eu sou de Cristo, então eu não preciso de igreja, eu não preciso de apóstolos. Os apóstolos são os que lançaram os fundamentos. Eu não preciso dos pastores que ensinam os lançamentos dos apóstolos, as doutrinas apostólicas, não preciso. Eu me viro direto com Deus. Então está desobedecendo a palavra de Deus. Por quê? Porque os discípulos viviam juntos. Os discípulos tinham comunhão. Comunhão de quê? Da sua fé. A fé igual nos deve unir e não nos separar. A fé idêntica nos atrai. Atrai a quem? A Cristo. E em obediência à palavra de Deus, como nós fomos batizados num Espírito, formando um só corpo, nós sozinhos não somos igreja. Mas para sermos igreja, precisamos estar juntos. Jesus diz em Mateus 18:20,
onde estiverem dois ou mais, reunidos no quê? Eu estarei onde? Isso, Jesus está aqui agora. E está me inspirando a falar o que eu estou falando, aleluia. Compreenda isto. Então, o que Jesus disse à mulher samaritana em João 4? Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em verdade, isso. Então veja, a adoração comunitária. O que é adoração comunitária? É a adoração do corpo de Cristo. Tanto que Jesus diz: o que dois de vós concordarem acerca de qualquer coisa aqui na terra, será feito pelo meu Pai que está onde? No céu, aleluia. Olha, para concordar, eu preciso da igreja. Quando a igreja concorda, que bênção, aleluia. Vocês concordam num avivamento jamais visto nessa cidade de Pederneiras, através desta igreja e da tua vida e das nossas vidas? Muito fraquinho, não? Vocês concordam num grande avivamento de Deus, não só em Pederneiras, mas na região, através desta igreja local, usando as nossas vidas para a glória de Deus? Ah, glória a Deus. Então, necessário é estar inserido na igreja. Agora, vamos analisar a doutrina antibíblica de não estar unido à igreja. O que faz separação entre nós e Deus? Quem sabe? Exatamente. E o que Jesus veio fazer? Perdoar os pecados. Uma vez que você crê que Ele perdoou os teus pecados, você o recebe como Senhor e Salvador e ingressa onde? No corpo de Cristo, que é espiritual, que é organismo vivo, que é a igreja. E vem para a igreja local, reunir-se juntos, porque juntos nós adoramos a Deus. Vinde e adoremos ao Senhor, diz o salmista, aleluia. Compreenderam bem isto? Então é necessário estar em igreja. O que foi que o pecado fez em Adão e Eva no jardim do Éden como primeira reação ao pecado que passou a habitar nele? Quem sabe? Separação entre eles e Deus. E como consequência, eles se esconderam de quem? Porque houve separação, correto? Muito bem. Vocês acham condizente, lógico e bíblico que uma pessoa diga: eu sou de Cristo, Cristo sim, e igreja não? É condizente? É evidente que não é condizente. Então eu ouso a dizer o seguinte: há muitas pessoas que estão ouvindo a pregação através da transmissão que está sendo feita via online. Se você estiver afastado da igreja, você está desviado de Cristo. Olha bem o que eu estou dizendo. Ah, mas eu sou salvo por Jesus. Escuta, ninguém senta a uma mesa para comer se não tiver. E se não tiver? Isso. Senta. Ninguém vem à igreja se não tiver fome de Jesus. E Jesus está presente onde 2 ou 3 estão reunidos. Então é Cristo sim e igreja sim. Esclarecendo, o batismo no Espírito não é o batismo com o Espírito. O batismo no Espírito é o batismo na salvação. Quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador, Ele nos sela com o Espírito Santo, Ele nos coloca no corpo, e nós formamos um corpo só em Cristo. Onde está? 1 Coríntios 12, 13, Efésios capítulo 1, versículo 10 e seguintes. Quando eu creio em Jesus, Jesus me sela
com o Espírito Santo. O selo não é o batismo com o Espírito Santo, mas o selo é garantia de que Deus está te dando, de que você foi remido, de que você foi salvo pelo sangue de Jesus. Como você creu em Jesus, você está salvo. Então, não é o batismo na água que salva, mas é o batismo no Espírito. O batismo com o Espírito é para dar dons espirituais, para ministrar a palavra de Deus. E até um teólogo que já faleceu, Gilberto, da Assembleia de Deus, ensinou exatamente dessa forma. Então veja bem uma coisa, olha, o que fazer então? Estar no corpo de Cristo. Desejar estar no corpo de Cristo. Praticar sua fé através do corpo de Cristo. Veja, o que é ser salvo? É ser chamado para fora. Fora da onde? Do mundo. E Deus diz através do apóstolo João, na sua primeira carta: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O apóstolo do amor diz: se me amardes, obedecereis os meus mandamentos. Salam, yandiriandalabalás. Eu quero que esta palavra exploda para os mais longínquos lugares e exorte para edificar aqueles que estão sendo induzidos pelo diabo a não estarem no corpo de Cristo. Porque quem está no organismo vivo, que é o corpo de Cristo, estará na igreja visível enquanto na terra. Porque a igreja visível na terra é o quê? A militante. O que significa igreja militante? Significa igreja que batalha, igreja que ganha vidas, igreja que adora a Deus. Você foi chamado e eu fui chamado para juntos adorarmos a Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Vinde, adoremos ao Senhor. Fiquei feliz quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Onde estiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Oh, glória a Deus, aleluia. Sinta a presença de Jesus agora, forte, tocando no teu coração, na tua vida, e te enchendo de conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Olha só, a Bíblia é um fecho, é como um círculo. As doutrinas estão todas harmonicamente em concordância. Não subsiste. É um equívoco tremendo. Cristo sim, igreja não. É um desviar-se da fé. Porque eu digo para vocês, como pastor, eu preciso de vocês. Eu preciso das suas orações. Eu preciso da comunhão com vocês. Eu preciso receber a ministração de vocês, daqueles dons que Deus deu para vocês. Quando tocam aqui, louvam aqui, eu estou sendo edificado. Quando você está orando lá atrás e intercedendo pelo culto, eu estou sendo abençoado. Olha bem, irmãos, isso é igreja. Igreja não é egoísmo, mas igreja é altruísmo, é reunião dos salvos em Cristo Jesus. Por isso o diabo quer tirar você da igreja local e visível, porque sabe que depois você se desviará com certeza. Ninguém pode arrebatá-las da minha mão, Jesus diz. Eu e o Pai somos um, e Ele é mais forte que todos, e eu e o Pai somos um, não é 2 nem 3. Porém você pode se desviar, se você relaxar, se você se encolher, se você desanimar, se você aceitar doutrinas erradas, ensinamentos errados. E o que está acontecendo no dia de hoje? Não posso abordar porque o tempo vai embora.
está acontecendo que as pessoas amam a si mesmas, são egoístas, são irresponsáveis, não obedece pai e mãe, ofende pai e mãe, ofende os mais velhos, não obedece a Bíblia Sagrada e segue o quê? Jesus disse através de Paulo em Tessalonicenses 2, capítulo 2, a apostasia da fé é aquele que está na fé e sai da fé. Veja bem, apostatar é desviar-se da fé, uma vez dada aos santos. Eram dos nossos, mas não permaneceram conosco, porque não eram dos nossos. Sinta a presença de Deus através da palavra que está sendo ministrada. Está sendo ministrado conhecimento ao teu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Você pode dizer para o teu amigo estas palavras, pastor Antônio. Esse que te redarguiu hoje, que não aceitou, você pode pregar o que você está ouvindo hoje, com absoluta certeza. Aleluia. Está no grupo nosso, gravado, dá para ouvir de novo, dá para falar para ele. Por que uma pessoa, quando está o pecado abundando nele e não a graça, não quer estar na igreja? Por quê? Porque o pecado leva ao isolamento, ou ao afastamento de Deus, da igreja e dos homens de Deus. Está compreendendo? O pecado faz isto. E se a pessoa não vier para a luz e não expor o seu pecado a Cristo, ela não é perdoada. Então, se quisermos vir para a luz, como na luz ele está, passamos a ter comunhão uns com os outros. Ah, mas tem gente tão errada lá. Já infringiu Mateus 7,1. Não julgueis para não ser julgado. Com a mesma medida que medirdes, medir-vos-ão a vós. Esse é o ensino de Jesus, onde se aprende na igreja. Para de julgar. Você quer ser juiz? Quer? Quem você lançaria no inferno? Seu pai ou sua mãe que não crê em Jesus? Quem? Se você é juiz, e agora? É duro ser juiz, entendeu? Deixa Jesus ser juiz. Deixa Cristo julgar. Por quê? Porque se uma pessoa vier quebrantada a Ele, arrependida e crê nele, Ele perdoa, Ele abraça, Ele recebe. É isso que Ele faz. E isso é boa nova de salvação. Isso é notícia de salvação. O pecado isola, o amor atrai. O amor, nós desejamos estar juntos por amor de Cristo e em obediência à sua palavra. Mas Satanás quer que você seja o seu próprio Deus, então ele quer te isolar. Compreendeu o que eu estou dizendo? Compreendeu bem a diferença? Aquele que não quer saber da igreja, organismo vivo de Cristo Jesus, está contradizendo 1 Coríntios 12, 13. Fomos batizados num só Espírito, quer judeus, gregos, servos, livres, formando um só corpo. E aquele que forma um só corpo, quer estar na igreja visível. O que é a igreja visível? Esta é uma das igrejas visíveis. Está cheio de igrejas visíveis na face da terra. Compreenderam o que eu estou dizendo? Veja bem, na época das trevas, quando a igreja romana perseguia os cristãos e os matava na Inquisição, surgiram os albingenses, os petrobrucianos, os anabatistas, que se reuniam nas florestas, nas cavernas, escondidamente, mas se reuniam, glória a Deus. Compreendeu o que eu estou dizendo? As células que estão reavivando muitas igrejas hoje, glória a Deus por elas, está sendo preparada porque depois do arrebatamento, muitos crentes não estarão preparados para ser arrebatados, então as células vão continuar escondidamente, ministrando a palavra de Deus, de forma escondida, nos buracos, nas cavernas, nas florestas. Não é muito melhor agora que nós temos liberdade de dizer só Jesus salva? Só Jesus batiza com o Espírito Santo.
Só Jesus é juiz e voltará e nos levará para si mesmo. Não turbeis vossos corações. Na casa do Pai tem muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: eu vou preparar-vos lugar, e quando preparar, voltarei para vós e vos levarei comigo, para que onde eu estou, olha o verbo, vós estejais também. Porque Jesus diz, porque onde eu estou? Porque Ele, como Deus, estava na glória e estava na terra, em Jesus, humano, glória a Deus. Compreenderam? Para que onde eu estou, vós estejais também. Vai haver um arrebatamento, mas não é motivo nem tema desta noite. Se pudéssemos ir até 1 da manhã, teríamos muito assunto. Mas veja, o horário nos tolhe, o horário nos inibe. Amanhã é segunda, muitos irmãos vão trabalhar. Compreenderam o que eu estou dizendo? As distrações nos distraem. É celular, é jogos, é filmes, é WhatsApp. Nos tiram a atenção. E nós temos 2 vezes nesta igreja por semana para ministrarmos a palavra de Deus, mais a escola bíblica 3 vezes. Aleluia. Por isso estamos querendo implantar células. Mas eu quero que você suba. Eu quero que você suba, que nós subamos com Cristo quando Ele arrebatar a sua igreja.